Mercados entram em alerta máximo, mas sem grandes especulações. Meu nome é Marcos Praça, analista da Zero Market Brasil, e se você é novo aqui no canal, venho lhe convidar a se inscrever e ativar as notificações. Toda semana tem vídeos novos para vocês e é muito importante que você já deixe um like a partir de agora, ajuda muito o canal, pessoal. Bora pro vídeo. A semana passada acabou deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha, tanto lá fora quanto aqui dentro. No cenário internacional, o clima continua pegando fogo, com a tensão entre Israel e Irã. Já por aqui, o clima também está longe de estar tranquilo. O impasse sobre o aumento do IOF continua travando em Brasília. O governo tentou empurrar umas medidas novas, mas o Congresso não curtiu nadinha e resolveu agir rápido. Colocou para votação com urgência um projeto de decreto legislativo, o famoso PDL, que pode derrubar a proposta do Executivo. Só que o pessoal do Congresso também não quer sair queimado, então deram um ultimato. O governo tem 2 semanas para arrumar uma solução melhor, porque a votação mesmo só ficou para o mês que vem, em julho. E como se já não bastasse, o Copom jogou um balde de água fria nos que ainda tinham alguma esperança de ver os juros caindo. Na última reunião, o comitê decidiu aumentar a taxa Selic para 15%. E mais do que isso, deixou bem claro no comunicado que não tem nem cogitado cortar os juros tão cedo. Foi um recado direto e sem rodeios, tipo... não esperem moleza, sabe? E para esta semana, o fim de semana foi quente no noticiário internacional e já fez os mercados acordarem meio ressabiados na madrugada de domingo para segunda, com a abertura dos pregões na Ásia. Tudo porque os Estados Unidos resolveram partir para a ação e atacaram instalações nucleares do Irã no sábado. Sim, o negócio foi sério. Mesmo assim, a reação dos mercados foi mais contida do que muita gente esperava. Nada de pânico generalizado, pelo menos por enquanto. O petróleo Brent, que sempre reage a essas tensões no Oriente Médio, deu aquela esticada e subiu cerca de 5%, passando um pouquinho dos $80 do barril. Bem longe dos piores cenários que o pessoal vinha especulando, que falavam numa disparada para mais de $100 se a coisa degringolasse de vez. Ou seja, foi sim uma alta considerável, mas bem mais tranquila do que os alarmistas estavam prevendo, e já devolveu praticamente ela toda, já devolveu, já está caindo legal o petróleo, então os mercados já estão um pouco céticos em relação a essa questão do petróleo no curto prazo, pelo menos. Enquanto isso, os investidores fizeram o de sempre nesses momentos de tensão, correram para se proteger em ativos mais seguros, como o bom e velho dólar e os treasuries, que são os títulos da dívida americana. Mas, de novo, sem desespero, o clima de mercado é mais de cautela do que de correria. Toda essa especulação que se teve na abertura já está sendo devolvida e o mercado está ali digerindo as coisas que ainda vão acontecer. Todo mundo está esperando para ver o que o Irã vai fazer de resposta. E essa é uma grande dúvida. Vai vir só discurso ou vão revidar de verdade? Enquanto eu gravo esse panorama, já teve novamente um novo ataque ali ao Catar, a uma base americana, que aparentemente foi com o mesmo número de mísseis que os Estados Unidos usou no ataque às bases nucleares. Então fica aquela dúvida, será que foi só isso, só para não passar em branco, ou terão mais coisas? O que mais preocupa no momento é se o Irã vai realmente decidir fechar o Estreito de Hormuz, que, para quem não sabe, é uma passagem estratégica por onde passa nada mais, nada menos que 20% do petróleo que abastece o mundo. Se isso acontecer, aí sim a coisa vai azedar de vez. Mas isso também seria muito prejudicial, economicamente falando, para o Irã. Então, não sei. O impacto seria direto no preço do petróleo e, claro, nos índices de inflações globais, já que energia mais cara significa tudo mais caro também. Seria uma baita dor de cabeça para as economias que já estão tentando se equilibrar. Por enquanto, o resumo é esse. Tensão no ar, petróleo com uma provável expectativa de alta, mercados em alerta, mas sem histeria. O mundo todo está assistindo com atenção os próximos capítulos dessa novela geopolítica. E todo mundo sabe que o que vem por aí pode mexer e muito com o bolso de todo mundo. Bom, pessoal, partindo aqui para nossas análises, e vamos começar pelo S&P 500, que, sendo bem sincero, não chove, não molha. Então a gente teve algumas especulações assim, em relação a esse conflito, sim, né? Vou dar uma olhada aqui para vocês como é que ficou o petróleo. Olha o petróleo. Como é que ele subiu, ele ameaçou subir ali, e aí, só que já devolveu tudo. Já devolveu tudo. Por quê? Sendo bem sincero, pessoal, o que isso aqui... Vamos analisar uma coisa aqui. Cara, pode sim, cara, escalar essa coisa aí. Pode dar problema, pode dar sim. Só que eu acho que isso aqui já manda um recado que, assim, é difícil peitar os Estados Unidos, né?
É difícil peitar os Estados Unidos, é difícil ir pra cima. Então, já ficou bem claro que o Irã meio que tá sozinho nessa, ninguém vai querer comprar essa briga, entendeu? Com os Estados Unidos. Ninguém vai querer comprar. A gente achava que tinha problema aí com China, com... Tô falando assim, uma coisa mais pessoal minha que eu tenho analisado, né? Pelo que eu tenho visto. Que falava que a China, a Rússia poderia dar suporte, poderia entrar e virar uma guerra, enfim. Só que assim, aparentemente os caras estão sozinhos, tá? Ninguém vai querer comprar essa briga. E o mercado tá acreditando, pode não ser, tá? Mas que esse ataque que teve agora, acabou de ter, no Catar, né? Que mandaram algumas ogivas lá para a base militar lá no Catar, e foram praticamente todas abatidas, ninguém se feriu e coisa do tipo. Já foi isso aí, ó, você bateu aqui, eu bati aí, né? É claro que as dimensões de prejuízo foram infinitamente maiores para o Irã, mas eu acho que o mercado tá acreditando que vai ficar por isso. E tá aqui refletindo no preço, tá? Essa é uma grande possibilidade. E o preço que fala, galera, né? Independente do que aconteça, aqui é que manda, tá? No fim das contas, é o preço que manda. Então, petróleo já devolveu praticamente tudo, né? Se a gente for analisar essa queda aqui, mais de 10% de queda hoje. Então ele subiu, ameaçou... Opa, caramba. Tá dando esse... Tá, ele subiu, né? Ele tinha a mão que tinha fechado aqui. Então, ele abriu, olha onde ele abriu, né? Olha o gap que ele abriu aqui. Já abriu quase aqui na máxima que tinha batido na sexta-feira. E devolveu tudo. Então, ou seja, o mercado não tá botando fé no Irã, não, tá? Já caiu a fé aí de resposta. A grande expectativa era essa. Inclusive o VIX, né? A gente analisa o VIX aqui, que é o índice de volatilidade. Também, né? Teve um picozinho hoje, mas já devolveu. Então, ó, não estão botando fé no Irã, tá? Não estão botando fé no Irã. E a gente vai surfar o que tá especulação. Mesma coisa, ouro, tá? Ouro, nada de novo. Lembrando que ouro, na semana passada, eu tava aqui, ó, tocando aqui no topo desse quadrante. Falei com vocês, vale a pena especular uma vendinha, né? Vale a pena especular uma vendinha. Um stop curtinho, né? Um stop curtinho aqui nessa máxima. Perfeito. Corrigiu legal. Olha aí, ó. Olha aí. Chegou até agora a romper a nossa linha de tendência, nosso canal de alta. Tá lateralizando, né? E usando a média móvel de 21 períodos como suporte. Então agora tá usando a linha de tendência de alta, que era um suporte, virou uma resistência, como vocês podem ver. Virou uma resistência. E a média móvel de 21 períodos servindo de suporte. Isso mostra uma consolidação bem forte aqui, quase no topo, né, galera? Quase no topo. Então, assim, pode ser pegando embalo para romper. Não levem ainda como tendência de baixa só porque perdeu o canal. Quando lateraliza, vai perdendo o canal mesmo. Então tá lateralizando aqui bem no topo, tá? No topinho mesmo, bem próximo à máxima histórica. Então, tem muita chance de, ainda mais se esse conflito escalar, o pessoal tá agora assim, né, paradinho, né? Não tô botando fé nesse Irã não, mas vai que, né? Então tá desse jeito aí. Ninguém tá querendo pagar o preço, né, de achar que o Irã vai vir forte, mas também vamos ficar paradinho aqui, vai que, né? Então, o mundo essa semana, pelo menos, talvez um bom tempo agora, vai ficar nessa expectativa. Mas nessa semana, principalmente, o mundo vai ficar nessa expectativa. E aí? Né? Eu acho que também todo mundo quer ver passar esse 4 de July aí, ver se eles não vão querer aprontar uma peça aí no 4 de julho, né? Que é um feriado importante aí dos Estados Unidos. Dólar, mesma coisa, caindo já novamente. Voltamos para a programação normal, tá, pessoal? Bolsa brasileira caindo, voltamos para a programação normal. A Bolsa brasileira, pessoal, na segunda-feira eu falei com vocês novamente, estava chegando perto aqui da máxima. Falei, olha, a gente tem aqui um topo triplo. Olha aqui, ó, topo triplo. Chegando aqui, eu falei, olha, se der sinal de que vai reverter, ó, esse aqui já era o sinal, ó. Se esse candle veio vermelho, esse aqui já iniciou vermelho, já era o sinal. Então dava para pegar aqui legal, perdeu a média de 21 períodos, vai usar de suporte aqui agora a média móvel de 50 períodos, e é isso, né? Bolsa brasileira, infelizmente, como eu falei, tem essa barreira aí nesses 140 que não passa desde ali diante da pandemia, não passa disso, tá nesse
travado, né? 130 e pouco, 140 ali, agora bateu 140, mas é a máxima. Lembrando que isso aqui, pessoal, mesmo essa altazinha aqui, né? Essa altazinha aqui da Bolsa Brasileira que deu aqui recentemente, isso aqui não significa nada, galera. É muito fraco, muito pouco, em comparação ao que já desvalorizou em relação ao dólar, né? Que já desvalorizou, nem corrigiu a variação cambial que teve das ações da nossa bolsa aqui. Nem sequer corrigiu com a variação cambial. Então, isso aqui tá muito fraco, tá? Tá muito fraco. Isso aqui era para estar muito acima, né? Desde antes da pandemia, já estava trabalhando nessa faixa de preço, mais ou menos aqui. E tem antes da pandemia aqui? Tá aqui, ó. Aqui, antes da pandemia. Tava aqui 120 mil. Então, de 120 mil, ele chegou a passar um pouquinho aqui e foi até 140. Mas isso é muito pouco, pessoal. Isso é muito pouco recuperação se você for comparar, por exemplo, com o S&P 500, que aconteceu com o índice americano. E se você for considerar que a desvalorização desses pontos aqui do Ibov, que são, né, calculados em reais, vamos lá, em dólar, isso aqui está muito abaixo de 140 ainda, entendeu? Está muito abaixo. A rentabilidade real disso aqui está muito abaixo. Então a Bolsa Brasileira decepcionando, principalmente por causa desses impasses aí do fiscal. A gente tem ano de eleição no que vem e aparentemente o negócio vai ficar mais difícil ainda. Mas vamos acompanhando, né? Vamos acompanhando. Bom que a gente sabe que tá difícil de passar de 140. Vamos lá. S&P 500, como eu falei com vocês, a gente está aqui no meio, bem no meio do caixote na máxima. Lembrando que isso aqui é um retângulo aqui de uma consolidação na máxima histórica. Então a gente está bem no meio do caixote, trabalhando lateralizado. Mas acima das médias móveis, de 21, de 50 e de 200 períodos. Então, pode buscar a máxima? Pode buscar a máxima. Né? Já dava para ter rompido? Já dava. Caso a gente tenha um cenário fértil para ativos de risco, né? Que não é o que está acontecendo no momento, né? Não é o que está acontecendo no momento. Agora, pessoal, se apaziguar esse negócio aí, se realmente não tiver mais nada, o Irã fala, pô, ficou por isso aí, tá beleza. Já fizemos o que queria. Pô, luxo. Israel falou que já quase acabou também os ataques lá que queria fazer. Não acho que vai parar os conflitos, mas se não tiver mais nada na grande, é difícil dizer também. Eu não sei se realmente o Irã tem potencial para ir atacar, prejudicar legal os Estados Unidos. Então, não sei se isso aqui vai escalar mais ainda não. Eu acho que eles vão ficar por ali, não vão conseguir apoio da Rússia, não acredito que vai conseguir apoio da Rússia. Então, vamos ficar por esse cenário ali, na expectativa. Mas, pessoal, não tem um viés, tá? Não tem um viés de, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Pessoal, quando acontece, a gente só fica sabendo dessas coisas, muitas coisas a gente fica sabendo porque o Trump tuita, né? No Twitter ali, mas no X, mas sem isso a gente nem saberia de muita coisa. Então, imagina o que tá rolando de conversa, de tudo mais, e a gente nem sabe. Então, assim, vamos reagir aos preços, vamos reagir às coisas que forem acontecendo. E é isso, não tenha viés, porque senão você vai se posicionar numa situação aqui e aí acontece outra. Isso aqui pode inverter a qualquer momento, inverter legal. Então, a tensão já subiu muito e o pessoal já não tá pagando para ver, tá todo mundo quietinho aí. Não tá querendo especular mais forte. Então agora, pessoal, vamos reagir aos preços. Fica de olho aí apenas. E euro-dólar também, né? Esqueci de falar do euro-dólar também, que já estava perdendo, estava subindo aí a nossa linha de tendência de alta, estava perdendo aqui ela, né? Mas hoje, depois desses acontecimentos, já deu até uma corrigida. Então a gente vai corrigir essa linha de tendência aqui, ó. Continuamos seguindo na linha de tendência de alta. Pronto, corrigimos ela, porque o cenário mudou. Mas lembrando que tudo agora, esses ativos internacionais estão todos muito sensíveis, tá? Muito sensíveis a esses conflitos. Então qualquer coisa que acontece ali, principalmente no fornecimento de combustível, pode dar uma reviravolta alta aqui. Mas vamos lá, estamos aí no euro-dólar na máxima praticamente do movimento. Teve esses shadows aqui, né? Desconsiderando desconsiderando esses shadows aqui, estamos bem na máxima do movimento, tá? Hoje, olha aqui, ó, desconsiderando esses shadows aqui, estamos bem na máxima do movimento. De muito tempo, né? Não bate esse valor desde 2021. Desde o final de 2021 não trabalha nesse nível de preço. Então, pessoal, estamos sim, tá uma tendência de alta bem forte, tá?
mas vamos lembrar que é a máxima do movimento. Marcão, o que você recomenda aqui? Sendo bem sincero, acompanhar, não faz nada nesse exato momento aqui, nada, tá? Nada. Se romper e confirmar um rompimento, tem que ficar de olho nesse ponto aqui também, tá muito próximo dele. Então e repara que deixou muito shadow aqui também. Então, se realmente continuar uma tendência de alta aqui, dá para tentar especular, tá? Lembrando que o dólar tá caindo, o DXY tá caindo. Dá para especular uma altinha, se confirmar o próximo dia aí uma altinha, beleza? Mas, né, chegando próximo dessa linha aqui, dá para especular uma vendinha com um stop curto, tá? Um stop curto, lembrando que tem essa tendência de baixa. É um momento que eu esperaria perder essa linha aqui de tendência de baixa. Tem muita chance dele dar uma lateralizada por aqui, historicamente falando. Esse nível de preço que ele tá, inclusive, agora, ele também lateralizou um pouco, né? Olha aqui. Ele lateralizou um pouco com a máxima na linha amarela que eu mostrei para vocês. E aqui embaixo, onde ele tá usando de suporte agora também, ficou bem lateralizado. Então a gente tem... passou da linha amarela, tem outro ponto aqui. Deixa eu voltar. Que olha aqui como é que ele tá... Lateralizou muito aqui também, ó. Deixou quase esse super ombro, cabeça ombro aí. Olha aqui, ó. Acima da linha amarela, olha essa zona que ele faz aqui de lateralização, né? Olha como é que ele trabalha muito tempo, né? Depois volta, dá uma raladinha aqui também e volta. Quase um ombro, cabeça... Vou dizer que é um ombro, cabeça, ombro, porque ele fez esse fundo aqui. Ele fez quase um M aqui, né? Opa, deixa eu voltar. Olha como é que ele fez aqui um ombro, um M, voltou aqui no ombro, voltou lá na cabeça, e aí voltou, trabalhou de novo esse ponto, e aí sim ele caiu, né? Fez um ombro, cabeça, ombro, fez um ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro. Fez basicamente isso. Mas isso deixa bem claro que esse ponto que ele tá entrando aqui para cima é muito importante. Pessoal, panorama um pouquinho mais extenso, mas tem que falar um pouco dos conflitos e deixar bem claro que o cenário pode mudar a qualquer momento. Então, cuidado com essas análises, marquem esses pontos mais fortes, tá? Se o mercado andar muito, busquem esses pontos lá para trás. Ver uma coisa mais intensa, busquem esses pontos lá para trás, esses pontos mais chaves, porque é neles que tem de se escorar. Não dá para saber o valor, né? Então, quanto vale agora aquilo, quanto vale isso? É muito difícil. Começa a entrar num clima especulativo, um especula para cá, outro especula para lá, e fica aquele negócio bem volátil mesmo, né? Mas, como eu falei, dá uma olhada sempre nesse VIX, que é o índice de volatilidade. Tá baixo, tá um nível bem tranquilo, bem ameno agora, pro que tá rolando. Então, os mercados não estão pagando para ver aí. Não tá em clima especulativo ainda, tá bom? E eu acredito que se for só o Irã ali, tentando retalhar, também não tem força para fazer esse movimento, pelo que eu vi. A menos que eles fechem ali o Estreito de Hormuz, mas também não acho que vai acontecer, pelo visto. Então, é isso. Por enquanto, vai ficar com isso. Então, não acho que, pelo visto, está tudo apontando para não ter uma escalada de conflito, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o Panorama da Semana. Vou ficando por aqui. Quem gostou, não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Valeu!